Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Olá, pessoas lindas que nos acompanham, tanto aqui na live, no YouTube, como em seus agregadores de áudios favoritos. Hoje a gente vai bater um papo super especial, que é de um livro que a gente leu em conjunto com o pessoal, com nossos ouvintes, enfim, quem quis participar da nossa leitura coletiva, que o livro é o seguinte, O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, um escritor cubano, que ainda está vivo, atenção. Apesar da Luiz ter matado, coitado. Eu achei que ele não estava mais entre nós nesse plano, mas ele ainda está, então estou muito contente com isso, porque realmente adorei a escrita dele, estou feliz aí que a gente pode acompanhar mais tempo da produção dele, né? E a gente tem muito que discutir, então fique aí na live. Quem não conhece esse livro, vale a pena conhecer. Vai ser assim, não tem muito spoiler, porque meio que a história já aconteceu. Então o spoiler é bom, já tá na história, né? A história tá H maiúsculo. Uma pessoa foi assassinada, o outro ascendeu ao poder de forma. Começando super spoilers, viu? Ninguém nunca vai saber o que aconteceu. Então, a gente já sabe os fatos, mas como chegou a isso, não é mesmo? Lembra um pouco daquele Crônica de uma Morte Anunciada, né? Que a gente começa o livro do Gabo sabendo que o cara vai morrer, mas a gente não sabe tudo que vai levar aquele fato derradeiro, né? Então, a gente vai falar sobre esse livro, vamos discutir, assim, as impressões que nós tivemos sobre ele, enfim, o que suscitou, sobre história também. Enfim, acompanhe o bate-papo que vale a pena. Eu sou a Luíse, do Instagram Mara Literária, moro em Florianópolis, Santa Catarina. E para me ajudar nessa discussão está aqui, claro, Thaís. E aí, amiga, pronta para esse bate-papo que a gente adiou, mas finalmente estamos aqui? Jesus, tá bom o negócio aqui. Eu acho que é a KGB, Luísa. Tô com medo que a gente vai falar de coisas hoje. Porque a KGB faz coisas. A KGB faz coisas, eu tô com medo. Porque a KGB faz coisas, né? O Fernando tá perguntando se a gente tem companhia. Sim, o Grilo. Ouça meu amigo Grilo, que tá conversando ali. Tá batendo um papão. Gente, eu sou a Thaís, do Instagram. A minha dicção foi embora no começo do episódio. No Instagram, literário, @realidade literal. Tenho 31 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo. Choveu muito em Votuporanga hoje, porém continua calor. E assim seguimos. Estão me prometendo uma frente fria no feriado. Eu estou torcendo ansiosamente por esse momento, porque eu não aguento mais passar calor, suar, eu odeio calor. Mas hoje vamos falar do quê? Do fantasma do comunismo. De cachorros. De assassinatos. Enfim, vamos falar desse livro incrível do Padura. Conspirações. Isso, já faz um tempo que era pra gente ter falado dele aqui. E bora lá, porque tem muito. Vocês estão ferrados de ouvir a gente falar, gente, mas esse livro vale a pena, ele vale um episódio só pra ele, porque foi unanimidade. Todo mundo que deu com a gente ficou apaixonado. De nada. É verdade. Obrigada, Thaís, porque esse livro estava na nossa lista de leitura coletiva e eu fiquei, gente, que diabo é esse livro? Eu nunca ouvi falar nesse livro. Quem é? Ruiz Padura. Ruiz, o homem que amava o cachorro. Não sabia de nada. Aí tá, fui ler a sinopse. Interessante, intrigante. Tá bom, né? Mas eu não estou com o livro aqui porque ele foi passear na minha estante. Eu encontrei ele. E esse senhor livro aí, que tem a carinha do Trotsky, e tem um cachorro, um galgo russo, e tem todas essas marcações. Mas eu tenho várias marcações também. Não tenho a prova física, mas ela existe, acredita em mim. Da Dona Boitempo. Dona Boitempo, muito obrigada. Note a gente, pode mandar os outros Padura que a gente lê, que a gente amou. Nossa senhora, eu amei demais, amei. Mas antes de começarmos a discussão, fica aqui um lembrete para você
seguir, comentar e dar sugestões de pauta lá no nosso Instagram, @lit sem frescura, @lt sem frescura. E também participar aqui das nossas lives, comentar, façam como o Fernando e Lu, que sempre são os primeiros a estarem presentes aqui conosco. E esses comentários, enfim, né? Dá para ir acompanhando ao vivo, mas também. E no YouTube, então, é só nos procurar por Literatura Sem Frescura e seguir a gente, ativar o sininho, a notificação. E também vocês nos ouvem. Toda sexta-feira tem episódio novo no Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, enfim. Google Podcast. Todos os agregadores de áudio disponíveis. A gente tá lá, nos ouçam por lá mesmo, que é legal também. Enfim. Nos sigam e acompanhem, porque a gente está aqui produzindo conteúdo muito feliz para vocês, às vezes levemente atrasado, às vezes com participações especiais, como de um grilo, mas também de autores. Então, é isso. Agora vamos entrar no bate-papo. E a gente vai falar sobre o livro O Homem que Amava os Cachorros, e Thaís vai vir com uma sinopse. Eu falei que eu não tenho muitas habilidades para fazer sinopse, que eu começo a contar termino no Z. Eu não sei muito bem resumir, então ela vai resumir e eu vou tentar ajudar ela. Vamos lá. Primeiro eu vou ler a sinopse pitiquinha que está aqui atrás do livro, que fala aqui. Em uma praia em Havana, 2 cães medeiam um improvável encontro. Medeiam é uma palavra estranha, né? De mediar. De mediar. Eu já ia falar mediam e ia estar errado, mas é medeiam. O improvável encontro entre um escritor frustrado, um misterioso estrangeiro e a história. História com H maiúsculo, senhoras e senhores. Reconstruindo as trajetórias do líder soviético Leon Trotsky e de seu assassino, o militante espanhol Ramón Mercado. O Homem que Amava os Cachorros conduz o leitor pelos impasses da grande utopia revolucionária do século XX e por seus desdobramentos em nosso tempo. Um romance épico e universal, magistralmente escrito. Agora eu tentando fazer resumo, eu não sei resumir nada nessa vida. Vamos lá. O que a gente vai basicamente encontrar sem dar spoiler? Porque, como o Luiz disse, não temos tantos spoilers aqui, porque é uma ficção histórica, certo? O Sr. Padura, como bem faz em todos os seus livros, traz todo o fundo histórico. E para contar de forma romanceada, lindamente escrita, já começamos por aí, que a escrita de Padura é uma das coisas mais lindas que eu já li. Um dos meus próximos objetivos de vida é ler no original. Graças a Deus ele escreve em espanhol. Mas já na tradução, gente, olha, é coisa linda de se ver, é coisa linda de se ler. Enfim, vamos lá. Eu estou aqui parando de rasgar elogios para a escrita, vamos falar sobre o livro. Esse livro, você tem 3 arcos narrativos que você vai acompanhar ao mesmo tempo. Primeiro, você vai acompanhar um coleguinha, Ivan, que está em Cuba. Ivan queria ser escritor. Ivan se frustrou nessa carreira de escritor e virou um escritor para a revista de veterinária. E depois virou veterinário. É isso. Ivan foi brincar com os cachorros. Mas ele sempre teve o sonho de ser escritor, de escrever um romance, enfim. Ivan está um dia andando pela praia, perdido na vida, desgostoso da vida, e ele avista em Cuba 2 galgos lindíssimos, 2 lindíssimos galgos russos, que é uma coisa meio inusitada para acontecer na Rússia. Você vê 2 galgos russos, que a gente não vê esse cachorro em qualquer lugar, gente. Vocês não sabem o que é um galgo russo? Dá um Google. Você vê coisa mais linda que esse cachorro. Coisa mais linda e mais diferente. Eu nunca vi um na vida. Também não. Esse cachorro grande, é a minha definição. Ele acha interessante porque, né, ele entende de cachorros. E ele se aproxima ali do moço, do senhor, que é o dono dos cachorros. E troca um papo, bate um papo, aí eles ficam trocando umas ideias, falam dos cachorros, não sei o quê. Aí ele percebe que esse moço é espanhol, ele não é de Cuba. Conversa vai, conversa vem. Esse cara vai contar uma história para ele em algum momento. Ele começa a falar, esse cara ele tem alguma coisa. Esse cara tem alguma coisa para me contar. Não sei o que é.
Mas assim, ele fica encucado com o velho. Esse velho tem um passado, esse velho, ele tem uma coisa aí. Enfim. O segundo arco narrativo, acompanhamos o pobre do Trotsky. O pobre do Trotsky se lascou-se na vida. Se lascou-se. Vamos situar quem é Trotsky, não é mesmo? Trotsky, que é um dos líderes da Revolução Russa. Um dos líderes da Revolução Russa. Era friend lá do Lenin. Tava lá, né? Do Lenin, best friend. Oh, meu Deus, gente, olha. Do Nosso Senhor. Gente, eu sempre esqueço os nomes. Vamos lá, de novo. Lenin. Qual que é o outro? Luiz, me ajuda. O Stalin, que veio depois ainda, né? Lenin era o brutão da Revolução Russa, que foi quem assumiu o poder quando ocorreu a Revolução Russa. Trotsky, braço direito de Lenin. Comigo. Isso. Stalin estava ali no rolo. Chega bem depois. Ele participou, só que ele era o quê? Ele não era ninguém, basicamente. Ele era ali, ele estava ali no exército também dos revolucionários, mas... Cobra. Gente, com peçonhenta. Cobra criada, peçonhenta, você mata o quanto antes. Você se livra, você tira da parada. Porque ela pode aprontar depois. Fica aí a lição. Nossa, essa é uma lição que você aprende durante essa história aqui. Então... Ele não era ninguém, Lenin já era grandão, Trotsky também Lenin intelectual. Era o brutão, Trotsky era intelectual. Ele sempre foi o Europa toda, sim. Russa. Ele foi Europa toda admirando. O erudito da Revolução Russa, entendeu? Aí, o Lenin morre. De uma forma suspeita. O Lenin morre. Aquelas, o Lenin morre. E todo mundo sabia que quem o Lenin queria colocar no lugar dele era o Trotsky. Porém, entretanto, todavia, contudo, a cobra peçonhenta criada estava, há tempos, comendo pelas beiradas, por baixo dos panos, fazendo a falcatrua dele, comprando um aqui, pervertendo um ali, para ele assumir o poder. Então, foi e o Trotsky também ficou meio assim, vamos ver o que acontece. Também foi besta. Gente, o Trotsky, o problema do Trotsky. Quem sou eu para falar qual que é o problema do Trotsky? É ótimo. O problema do Trotsky foi que ele queria ficar só no... Ai, gente, nossa revolução, ela é foda. Vou escrever, vou mostrar para o mundo como a revolução é foda. Ele ficou tanto no mundo das ideias, de como a ideia é legal, que ele parou de perceber que as coisas estavam acontecendo ao redor dele. E ele não viu a treta acontecendo. Enfim, vamos falar muito mais sobre isso. Então, o segundo arco, o que é? Lenin. Stalin assumiu o poder no lugar do Trotsky, que Trotsky era para assumir, Stalin assumiu. E pôs o Trotsky para correr. Ele exilou o Trotsky. Porque ele fez a caveira do Trotsky para geral. Ele mudou totalmente a história real, oficial do geral. Que aconteceu. Ele mudou totalmente a narrativa. Ele envenenou o mundo contra o Trotsky. Disse que era o Trotsky que queria o poder, que era ele que fazia as violências. Exato, ele fez o contrário. O Lenin fez as cagadas e colocou a culpa no Trotsky, correu pro Trotsky, aí o pobre do Trotsky tem que deixar a pobre da cachorrinha para trás. Eu nunca vou perdoar, porque o cachorrinho... A Maia. Não, é a Maia? Eu não lembro o nome da cachorra. Então, a gente vai ver aí essa epopeia do pobre do Trotsky sendo expulso da Rússia e nenhum país querendo ele, porque foi feita a caveira dele em todos os cantos, como se ele fosse filha da puta, como se ele tivesse aliado com Hitler. Gente, é uma coisa, uma história pior que a outra, e você vai ficar sabendo de tudo os babado no livro. Enfim. Todos os percalços dele, vai vários países, aí você acaba sabendo um pouco mais, né, da história do país,
pouco da treta interna que vai acontecendo, mas vários Muitas percalços aí. Altas tretas. Que a gente vai acompanhar 12 anos da vida do pobre Trotsky até ele chegar no México. E aí o terceiro arco narrativo é o arco narrativo do Ramon Mercader, que é um espanhol. Ninguém. Era. Filho de uma revolucionária. A mãe dele que era o peão. A mãe dele era da Revolução Espanhola. Porque a mãe dele tinha uns rolês já com umas pessoas estranhas. A mãe dele era... faz coisas. KGB. Enfim, ele foi criado e doutrinado a vida dele inteira para acreditar em certas questões políticas. E a gente vai acompanhar a vida dele desde, a gente vai acompanhar a história dele desde muito novo. Aí a mãe dele, mais uma vez, um outro cachorro. Gente, todas as histórias são interligadas por cachorrinhos. Tem os galgos lá da primeira história, tem o cachorro o pobre do cachorro do Trotsky, que é o que ele não pode levar. E aí o menino, ele tem uma cachorra. O que a mãe dele faz? Ela mata o cachorrinho e fala: você não pode mais criar laços. Com ninguém. Ele estava treinando, ele ia participar de em Guerra Civil Espanhola. Ele estava sendo... Depois que eles, na infância, eles viajam para Paris junto com a mãe dele. Na verdade, ele era... A mulher dele era, esposa de burguês, né? A mãe dele era, só que ela se revolta, ela vai para a Revolução. E aí ela quer treinar os filhos dele para essa Revolução também. E aí, a gente vai acompanhar toda essa vida dele. Né? Só que o Ramon Mercader, né, que era de um ninguém ali, né, quando ele ia participar da Revolução Espanhola, ali na Guerra Civil, ia ser, né, um soldado. Mas aí a mãe pergunta, né, que é logo ali no começo, se ele queria fazer parte de algo maior, né? E aí o sim dele, que depois vem atormentar essa pergunta, né, ele sempre lembra durante a narrativa, né, dessa questão, porque foi nisso que inseriu ele, né? O sim dele muda todo o rumo e ele passa a ter vários nomes, assim. Inclusive, eu acho que esse livro do Padura é um dos primeiros que vai realmente esmiuçar quem é essa figura, né? Do Ramon Mercader. Mas a gente teve vários nomes. Ficcional. A gente não sabe tudo que é real ou não, né? Porque, na verdade, o que a gente sabe muito é sobre a parte histórica. Trotsky é fácil porque a gente tem os diários dele. Ele escreveu tudo em diários, a parte histórica, então para o Padura foi fácil, né? Agora, a história do Mercader, ela é um pouco sombria. Sim, porém, mas tem essa questão que são real, as famílias dele, né? A mãe realmente existiu, o irmão... Você sabe, tá ali. E o Mercader, é muito legal você acompanhar como ele é treinado. Eu achei muito doido o treinamento dele. Muito doido, porque você vai acompanhar realmente todos os desdobramentos de como fazer uma pessoa perder a identidade, ela ser desprovida de tudo. Essa história de matar o cachorro, não poder criar vínculos, isso vai criar uma proporção absurda lá na frente. Enfim, gente, todo mundo já entendeu que ele vai ser o quê? Ele vai ser treinado para matar o Trotsky. Não é spoiler, Trotsky foi assassinado. Não é spoiler. Trotsky, ele foi assassinado da vida. Gente, história real. História real. A grande missão da vida dele é assassinar o Trotsky. Então, a gente vai acompanhar esses 3 arcos, que são muito interessantes, todos eles. E eles vão intercalando durante o livro todo. Então, acho que assim, de sinopse, basicamente é isso. Muito resumidamente, porque é um livro gigantesco, de 575 páginas. Para mim já é um calhamaço muito detalhado. Eu não achei, Luísa, um livro de leitura fácil, rápida. Eu achei ele um livro de leitura lenta. Apesar de ser gostoso de ler, eu não acho uma leitura fluida. No começo, para mim, tava muito fluido, assim, eu tava... Assim, achando realmente, eu lia muitas páginas e, fácil, assim. Mas aí
que é uns 60%, 70%, eu empaquei demais, assim, eu sofri pra terminar. Aí eu não sei se é porque daí você... Eu acho que, tipo... Meu Deus, eu já tava muito irritada com aquelas coisas que ia e não ia, parecia que a todo momento que ia acontecer e não acontecia, sabe? Porque ele vai lidando com essa expectativa, né? Porque também, assim, tu sabe que ele vai morrer. Na verdade, o próprio Trotsky, às vezes, ficava se perguntando por que eu ainda tô vivo, sabe? Porque ele sabia que o Stalin ia mandar matar ele, né? E aí, quando acontecia alguma atrocidade, aí colocava no nome dele, é por isso que eu ainda estou vivo, né? Tipo, eu ainda sou uma boa desculpa pro Stalin, né? Ele só vai me matar quando ele me usar tudo que ele puder, para vocês terem uma ideia, né? Ele chega quando a colocar... ele acabar com a minha imagem. De vez. E é meio que isso que aconteceu, assim, porque daí as pessoas realmente, tipo, demoraram muito para descobrir quem foi ele realmente, né? Ele virou, tipo, praticamente uma pária da sociedade. Tipo, o México aceitou ele. Demorou muito para aceitar ele. Eu quero falar sobre isso, eu quero fazer um parêntese aqui, porque a gente vai falar sobre a questão histórica, mas a grande questão desse livro que é a questão histórica. Eu estava fazendo umas pesquisas para falar um pouco mais desse livro, para dar uma relembrada também, que já faz um tempinho que a gente leu, e eu vi o vídeo da Tami, do Literatami, e ela falou uma coisa muito legal. O nome do vídeo dela era esse: A Perversão da História. Porque é exatamente isso que é feito pelo Stalin. Ele cata a perversão de uma ideologia política, uma ideologia. Tipo, eles fizeram a perversão do comunismo. Por quê, gente? Vamos explicar. Assim, gente, isso tudo eu aprendi lendo esse livro. Eu só queria dizer que esse livro aqui mudou a minha vida. Do mesmo jeito que a Luísa fala lá do livro da Ende, da Longa Pétala de Mar. Enfim, a gente ficou sabendo sobre a Revolução, a Guerra Civil Espanhola, que também está aqui. Sim, inclusive a gente vê uma outra parte da Guerra Civil Espanhola. Sim. E por isso que não deu certo. Era, gente, muitas tretas. Mas aqui o foco principal é contar sobre essa subversão, sobre essa cagada que fizeram com o comunismo, culpa do Stalin, que a gente carrega até hoje historicamente, gente, porque eu não entendia. Eu não entendia, até estar em contato com essa história através desse livro, o porquê as pessoas tinham tanto medo do fantasma do comunismo. Gente, por quê? O que aconteceu? Em que momento? Por que as pessoas têm tanto... Meu Deus, o comunismo não pode voltar, porque o comunismo... Porque não faz sentido se você for ler Marx, se você for estudar a ideologia do comunismo. Não é uma coisa ruim. Mas o que aconteceu? Vamos lá. Eu tentando explicar a história vai ser pior do que eu fazendo sinopse. Luísa, vai, me ajuda. Você então, o que aconteceu? Ai, meu Deus, então, Revolução Russa, né, 1919, se não me engano. Tinha os czares lá, que era quem tomava conta da Rússia. O que é uma loucura a Rússia, porque, por exemplo, tu lê literatura do século XIX, tu lê Dostoiévski, era revolucionário uma pessoa pobre olhar para um nobre. Pra vocês terem uma ideia. Você não podia nem olhar, assim. Tu vê ele na rua, tu tem que desviar, sabe? E aí, tipo, na literatura do Dostoiévski tem até umas coisas assim dele imaginando, e se eu não desviasse? E se eu esperasse ele desviar, sabe? Porque isso já seria revolucionário para eles. Porque eles são, assim, muito rígido, são imperadores, são czares. Eu acho a Rússia, assim, é uma história fenomenal, porque eles saem disso para a Revolução Russa, né? Tipo, todo mundo se organizando para uma revolução popular que dá certo inicialmente, não é mesmo? Inicialmente. Teoricamente dá certo. O Trotsky ali fala um pouco assim dos episódios controversos que houve, porque quando assume o poder, né, a revolução ali, tem um protesto contra eles, que eu não lembro se acho que é entre os marinheiros, quem que era que protestou contra.
E aí, tipo, eles não lidaram bem também com aquilo. Eles mataram todo mundo. Enfim, políticos, ditaduras, enfim, né? Complicado. Mas ele fala, nossa, não sei como isso aconteceu. Tipo, é uma marca, agimos errado, tá? Mas, tipo, tinha sido, sei lá, algumas pessoas que tinham morrido. O que Stalin faz é, assim, num nível absurdo, né? É num nível absurdo. São milhares de pessoas que são colocadas em campos de concentração, vão trabalhar Calma, lá Luiz, no... você tá pulando da revolução para... Mas então, a questão é que é tudo muito rápido. É assim, eu não consigo entender direito, porque é tudo muito rápido o que acontece. E o livro vai a partir... da Revolução Russa 1917. 17. Czar tomava conta, né? Tipo, era aquele negócio, coisa feudal ainda, eles tomavam conta, não sei o quê. Aí começou a ter uma classe trabalhadora que ficou puta. Como toda boa revolução, a classe trabalhadora não quero mais, porque o clero tem muito privilégio, o clero, os czar, enfim, tem muito privilégio. Aí, desde 1905 já estavam tendo manifestações, tá bom, no país. E aí eles tomaram o poder, os sovietes tomaram o poder em 17. A população se revoltou por causa dos privilégios. E aí somou-se isso a perda da guerra para o Japão em 1905. Eles já estavam putos, porque tinham perdido a guerra para o Japão. Aí eles ficaram putos, porque os caras já tinham, né? Vamos lá. Fevereiro de 2017, rebelião. O czar renunciou e assumiu um governo provisório. Eles já estavam fazendo um regaço, enfim. Em outubro de 1917, os bolcheviques realizaram a tomada do Palácio de Inverno, que era o Palácio do Czar, e aconteceu, enfim, a Revolução Russa, e Lenin foi o primeiro governante. Como dissemos, Lenin, o amigo do Trotsky, lá. E aí, várias medidas foram tomadas, a Rússia também se retirou da guerra, e aí acabou a Guerra Civil. Foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que ficou até 91, gente, 91. Mas, enfim, isso aí foi a Revolução. Aí tem a treta dos bolcheviques, como isso aí é muito grande, a gente não vai contar aqui, não vai, muita coisa. E aí, Lenin assumiu o poder, certo? Lenin assumiu o poder. Sim. O Lenin fica no poder até em 24. Então, ele fica no poder de 1917 a 1924. Ele fica por 7 anos no poder. Nesses 7 anos... É pouco tempo. É pouco tempo. É mais que um presidente aí que é 4 anos de mandato. É quase 2 mandatos, vai. É um tempo. Como a gente disse, nosso amigo Stalin já estava ali por baixo dos panos fazendo merda. Né? Total. Fala o que você ia falar, Luiz. Não, e no livro Trotsky lança, assim, porque a morte dele foi meio prematura e meio estranho, assim. Trotsky lança a desconfiança depois que ele começou a descobrir várias coisas, que acha que ele foi envenenado, né? Então, o que eu não duvido nada, gente, porque é conhecida pessoa que desaparece, some, nunca é mais vista. É um perigo ser inimigo de Stalin e ser amigo. Porque ser amigo de Stalin é quase a mesma coisa que ser inimigo. Porque o amigo fica sabendo o que você faz. Gente, meu Deus, ele manda matar todo mundo, não sobra ninguém, socorro. Gente, durante esse livro eu ficava, não é possível que esse homem é desse jeito. Tá, mas a gente tá pulando a parte que ele já tá matando todo mundo. Volta. Aí ele foi lá e começou a fervilhar, por baixo dos panos, começou a fazer aliado aqui. Sabe aquela pessoa, filha da puta, que você conhece? Que ela começa a se juntar com um aqui, aí se junta com outro ali, aí se junta com outro acolá. Ele foi juntando uma galera pro lado dele, porque ele sabia que quando Lenin morresse, o automático seria ir pro Trotsky, porque o Trotsky era um dos cabeças da Revolução. Tipo, o Trotsky quem idealizou, praticamente, junto com Lenin, idealizou a Revolução. As ideias. Ele era o cara das ideias. Logo depois que o Lenin assume, eles se conhecem e tal, né? Depois de um tempo. Não, Trotsky?
Porque na Não, livro Trotsky fala era que, da tipo, Revolução. ele não conhecia, mas ele não conhecia o Lenin, e aí Era ele o conhece Stalin. o momento. Não, ele fala do Lenin e Trotsky também. Que daí ele vai, a primeira vez que ele viaja pra Europa com o Lenin e tal. Antes da Revolução. Era antes da Revolução, quando eles Antes da viajaram? Revolução. Ah, Porque... achava que era depois. Não, porque pra mim, que pelo que eu me lembro, pelo que eu me recordo, o Trotsky, ele ajudou. Ele foi ele ajudou a idealizar os rolês da Revolução. Vocês entenderam, gente? Antes ou depois, ele ia ser o que ia assumir. Depois era o principal nome para assumir. É isso. E aí o Lenin foi lá, o Stalin foi lá, fez a cadeira e assumiu. E é nesse momento que ele assume se dizendo o comunista, dizendo que o que ele faz que é o verdadeiro comunista. E que o Trotsky, que era um dos pais da Revolução, o Trotsky era o inimigo do comunismo, quando ele faz essa inversão, que a bosta acontece. Por quê? O Stalin não era um cara comunista, ele era um ditador. Ele estava se lascando para as pessoas. Para a comunidade. Era mais um negócio burocrático, assim, né? Ele foi queria... crescendo. O regime que ele criou, como foi o regime dele, não tinha nada a ver com o comunismo. O ideal de comunismo, que é tipo, o povo tomar conta, o povo, todo mundo ter direito igual. Não, ele queria mandar todo mundo ponto final. Era isso que ele queria. Então, ele faz essa subversão. Essa é a grande questão política, eu acho. E quando as pessoas começam a perceber, todo mundo vai perceber que ele vai mandando matar. E às vezes só tipo... é um dos braços direito. Ele que organiza todas as mortes, ele que organiza tudo. Quando vê papum, 1 ano depois, fulano tá o grande traidor do comunismo. E tipo, nossa senhora, ele organizou várias mortes. Tipo, ficava tudo na mão da pessoa. E ela era presa, torturada. E aí o pior são os julgamentos, assim, que aparecem no livro, né? Tipo, julgamentos, você pensa que vai todo o povo participar. E a pessoa, tipo, confessa crime que obviamente não foi ela que cometeu, né? Mas ela já foi torturada, a família já tá ameaçada, a família já tá trabalhando lá na Sibéria, né? Tá presa na Sibéria. E aí você tenta concordar, né? A pessoa tenta concordar para ver se alguma coisa pior não acontece, ou só para ser morto rapidamente, assim. Constantemente isso acontece, né, ao longo do livro, desses 12 anos. Sim. Enfim. E é ótimo, porque eles já sabem que vão morrer. Tipo, todo mundo que tá em algum momento, eles começam já a entender que em algum momento eles vão morrer. Então, tipo, eles só ficam esperando a hora deles chegar. E por isso que o Trotsky não entende por que ele ainda tá vivo. Porque tipo, gente, o que acontece que ele não mandou me matar ainda? Eu não tô entendendo, mas eu acho que eu acho de novo. Gente, o Stalin, ele tinha um rancorzinho, sabe? Aquele rancorzinho da inveja do Trotsky. Porque o Trotsky era um cara cabeça, ele era um cara inteligente. E o Stalin ficava puto, porque tipo, ele era o queridinho do Lenin. Então o Stalin queria se vingar dele e arrancar dele até o último do último, que é o que ele fala durante o livro mesmo, que é tipo, enquanto ele não acabar com a minha imagem, ele não vai sossegar. Então ele fez o Trotsky ser o vilão. E ele fez isso tão bem feito, filha da puta, que até hoje as pessoas acham que o fantasma do comunismo, que é a culpa do Trotsky, vai aparecer a qualquer momento e vai ferrar com tudo. Tudo isso, a gente está falando dessa questão histórica, que a gente não lembra dos fatos, enfim, porque são muitos fatos. Sim. Mas eu acho que a grande questão que o livro traz, gente, o Padura fez uma pesquisa de histórica absurda para esse livro aqui. Assim, absurda num livro absurdo. E você sai menos burro. E no quesito revoluções e fantasma do comunismo e entender o que aconteceu dessa história que não é muito contada por aqui, né? A gente não aprende isso em história praticamente. Eu não sei vocês, mas eu não aprendi isso nos livros nas aulas de história. A gente aprende o que aconteceu por aqui.
A gente não vai muito para a Revolução Russa. E é muito louco que o trabalho que o Stalin faz serve tanto para, tipo, acabar com o comunismo em países que gostariam de ser comunistas, como a Guerra Civil Espanhola. Ele fudeu com a Guerra Civil Espanhola, porque ele fingiu que ia apoiar, e aí ele criou atrito ali entre os anarquistas e comunistas, e eles mesmos pegaram o dinheiro da guerra e sumiram com o dinheiro. E aí a Espanha acabou perdendo, né, pro ditador e ficou sob uma ditadura, porque era do interesse que ela perdesse, assim, era do interesse da Rússia não ter outro país comunista, porque, enfim, Stalin não queria o comunismo, né, ele queria o regime dele, e que todo mundo ficasse dependente do regime dele, né, mas a coisa acontece com Cuba, que fica totalmente desinformada a respeito do real, do que acontecia, né, porque ele manipulava a verdade, manipulava tudo, só que serve também para o capitalismo, porque o capitalismo também não é de interesse saber se o que realmente óbvio, eles amaram no final das contas. Sim, tipo, melhor que as pessoas acham que comunismo é isso daí, o que esse louco tá fazendo, né? Tipo, matando todo mundo, desaparecendo, deixando, né, ninguém confia em ninguém. E é uma sensação que eu acho que persiste até hoje, assim, né? A gente continua sem saber nada sobre quase nada sobre Rússia ou sobre outros países ou sobre nossa história. Assim, porque o Stalin, ele fechou. Aí aconteceu aquele negócio dele, tipo, fechar tudo que acontecia lá dentro, ninguém sabia o que acontecia na Rússia. O que acontece na Rússia fica na Rússia. E se sair a KGB... Não, e sem contar a desconfiança das próprias pessoas, assim. Você não pode confiar no seu vizinho, você não pode confiar nem no seu familiar, assim, sabe? Ele criou um regime de medo absurdo, que assim... Um regime de medo, é isso que ele fala. E é isso, e tipo, mascarado de comunismo. Então o comunismo virou o que o Stalin fazia, que na verdade não tem nada a ver com a teoria, com o ideal de comunismo. Então ele perverteu o ideal totalmente. Ó, só para não falar que a gente ainda tá... Eu estava aqui pesquisando sobre a questão do Trotsky na Revolução, gente. Realmente, ele estava lá na Revolução. Ele era um dos comandantes do exército. Meu erro, então. Ó, ele estava no Partido Bolchevique junto com Lenin antes da Revolução e ele estava liderando o comitê militar que concretizou o assalto lá, a tomada do Palácio de Inverno. Ele estava lá à frente do rolê, e aí depois ele ficou à frente do Exército Vermelho, do Exército do Lenin e tudo mais, não sei o quê. Só que ele não gostava do negócio das brigas, ele gostava do negócio das ideias, sempre foi o cara do negócio das ideias. Por isso que ele era o escolhido, porque ele tava lá, entendeu? E desde o início. E é isso, só pra gente lembrar das informações certinho. Não fala besteira. Não, então, e é muito louco porque, tipo, a gente vê Stalin, parece que foi ele que criou a porra toda, né? E no fim... porque só ele tomou conta. Ele apagou o Trotsky, literalmente. E o Lenin acabou ficando muito pouco tempo também, né? Tipo, por exemplo, para um regime que durou tanto tempo, assim, nas loucuras que era, o Lenin ficou bem pouco tempo também à frente, né? Enfim. Também foi uma morte estranha. Mas eu acho interessante a parte do Ramon Mercader, que eu conheço um outro escritor, e aí esse negócio de mudar de nome realmente acontecia, enfim, as pessoas usaram vários nomes. Lógico, é pra você não saber quem é você, ninguém vai saber quem é você. De onde tem um escritor que é o Jorge Semprún, que ele é espanhol, e aí ele tem, por exemplo, a autobiografia de Frederico não sei o que lá. E Frederico, na real, era ele, um dos nomes que ele usava, sabe? Filho e da aí, um dos livros dele, inclusive, é Ramon Mercader, que ele também conta a história, um pouco da história desse cara. E o Padura, no prefácio do Homem que Amava os Cachorros, cita 2 livros só, que já tinham tratado, assim,
verdadeiramente sobre essa história e sobre quem era essa pessoa que matou o Trotsky, porque, tipo, também era do interesse da Rússia depois apagar com tudo. Na real, o Mercado sobrevive assim, nem sei como ele sobrevive, né? Tipo, porque não, óbvio que não era do interesse ter testemunhas, né, sobre o que havia acontecido. E aí ele cita que Ramon Mercado, esse livro do Semprum, é um dos exemplos de uma das histórias que falam sobre esse personagem tão obscuro da história, né? Só que o Semprum, ele também ficou... Ele era comunista, e aí ele trabalha, tipo, ele chegou a meio trabalhar, fazer serviços para o Partido Comunista e seguindo, né, a Rússia, né, porque todo mundo que acabava se filiando ao comunismo na época meio que seguia os desígnios da Rússia, né, só que ele se liga mais cedo do que Ramon Mercado, que é uma anta desenfreada, que ele não se liga nas coisas, assim, tipo... tudo que conta pra ele acredita. Tá certo, ele passou por lavagem cerebral, né, gente? Ele passou por lavagem cerebral. Ele foi, tipo... Os filmes que a gente vê de hoje em dia dos espiões sendo criados e manipulados. Chega nem perto. Sei lá. Realmente. Isso era burrão mesmo. Assim. Não, é porque os filmes de espião, os espiões são sempre fodão, né? Eu achei que a realidade ele era bem manipulado, sabe? Gado nível hard. Ele não sabia de nada. Ele não questionava nada. Ele só seguia. Tipo, apareceu um cara aleatório e mandava ele fazer as tempo, né? Pode ser. Porque era burro. Enfim. Cara, mas esse escritor... Né? Fechando o ciclo, ele realmente teve uns 2 ou 3 nomes. E aí ele também faz Um Belo Domingo, é um dos nomes um dos livros que ele tratou. E aí Ramon Mercader é outro, que aí fala sobre o Ramon mesmo. E tem essa autobiografia de... algum nome com F, que esse nome era ele mesmo, sabe? Que ele também era, tipo, uma figura meio que importante do partido, assim, tipo... Muito interessante, né, gente? E ele foi preso com um negócio do... Foi preso em um campo de concentração. Do Stalin? Não, do Hitler mesmo. Do Hitler? Uhum. Só que daí, em Um Belo Domingo, ele conta que os comunistas tinham um sistema dentro do próprio campo de concentração de como salvar os deles. Legal. Ou não, né? Porque daí é outras pessoas no lugar do... Tipo... Entendi. Eles trocavam as pessoas que iam ir pra câmara de gás. Não era legal, nada disso é legal, disso que aconteceu é legal. Que o Stalin era um filho da puta. É isso que a gente aprende, gente. Resumo histórico. O Stalin era um filho da puta, o Trotsky era lerdo e o Mercader era um gado. É isso. Pronto, resumo histórico. E o Ivan é um perdido ali no meio que tenta nos contar essas histórias. O Ivan, vamos lá. O Ivan tá, lógico que como um bom livro de Paduro, o Ivan tá em Havana. Gente, e aí a gente fica sabendo de outro rolê, de Havana. Também uma situação complicadíssima, né? A Havana tá ainda lá no meio da treta, de todas as suas tretas, né? Eu acho que o Ivan, ele tem um quesinho de Padura. Uhum. Um quesinho bem grande, porque o Ivan, a gente vai descobrir, como eu falei lá no resumo no início, ele encontra esse tiozinho que tem os cachorros. Esse tiozinho vai contar uma história para ele, e essa história vai ser o grande livro da vida do Ivan, que é o livro que a gente está lendo. Então você fica, então assim. E o Ivan tá lá em Havana, o Ivan tá lá no meio das tretas também, comunista de Cuba. E aí você vai entender um pouco das questões cubanas também, né? Rússia. Muitas questões interessantes, Luiz. Então, eu não tinha lido nenhum livro, né? Thaís sempre comenta do Trilogia Suja de Havana, que eu preciso ler, e fiquei com mais vontade de ler depois de terminar O Homem que Amava os Cachorros. Mas conta muito dessa... Porque era muito foda, né? Eles viviam numa pobreza absoluta, assim.
tinha um controle também de informação e de ações, né? Por exemplo, ele vai contar a história do irmão dele, que era gay, e se assumiu, né, como gay, e aí, tipo, ele poderia ter tido a chance de se retratar, entre aspas, né? Dizer, não, mentira, brincadeira, não é real, mas, tipo, o irmão dele não quis fazer isso, né? Ele quis afirmar a identidade dele, e aí sofre horrores, assim, né? Eu não lembro o que acontece, ele some? Ele some no mar fugindo. Ah, tá. Então. Ou não. Fugir, eles falam que ele sumiu ou ele foi morto. Sumiu com ele mesmo. Enfim. Mas traz um pouco disso, né? Tipo. E também do controle de informação. Porque, tipo, Trotsky ainda era uma figura. Tipo, ele já tinha morrido, né? Quando o Ivan começa a contar essa história, né? Já tinha, óbvio, assassinado e tal. Já há muitos anos, mas assim, não se falava, era figura assim, não grata, não podia se falar sobre ele. Ele era igual o Bruno de Encanto. Você assistiu Encanto? Não. Não falamos sobre o Bruno. Você precisa... Quem assistiu Encanto lembra que dizia o Bruno. Não falamos sobre o Bruno. Era exatamente. Tem uma música do Bruno, não falamos. A música eu conheço. Muito bom. Enfim, era eu Trotsky. E aí, eu acho que disso se tira um dos grandes pontos centrais do livro, que é o perigo do controle de informações, né? Do controle da manipulação, né? De verdades. E aí a gente estava lendo esse livro ano passado, pré-eleições. Vocês imaginem os nossos surtos com esse livro. Os pirando. Surtos. A gente estava fazendo o quê? Pirando real. Mas, gente, é muito doido, porque eu ficava, gente, como que pode as pessoas não lembrarem? Por isso que é tão importante você conhecer a história, meu Deus. Esse é o tipo de história que todo mundo deveria conhecer. O que o Stalin fez aqui deveria ser conhecido tanto quanto que o Hitler fez, por exemplo. Porque o Stalin não foi o melhorzinho que ele, não. Assim, queria falar nada. Ele só escondeu o melhor. Tempo com ele. Ele só escondeu. Não, e falou que foi o Trotsky. E falou que foi o Trotsky. Foi o Trotsky. Ele só foi muito bom. Da aliança, né? Só foi muito bom em esconder as coisas que ele fez por muito tempo. Muito tempo. E aí é uma coisa que o livro traz, que é a questão do medo, né? Porque aí ele instaurou o medo nas pessoas de uma forma assim tão. Sim. Tão e a Rússia era tão assim, fechada que as pessoas não sabiam o que acontecia lá dentro. Eu sempre vou lembrar do Criança 44, que eu acho que ele ambienta muito bem a questão de que tem. É uma história real. Criança 44, a gente lê. Psicopatas. A história do Chikatilo, que é o serial killer, é real, que existe dentro do livro. É baseado na história do Chikatilo. Só que é durante essa época aí, né? Nada acontece na Rússia, gente. Mentira, não aconteceu nada aqui, não. E existia um assassino em série matando crianças na Rússia, porém não se sabia que era um assassino em série, não se estava indo atrás dele, nada acontecia porque, gente, imagina, não existem assassinatos na Rússia. As pessoas aqui não cometem crimes. É um país muito legal, não existem crimes aqui. Da onde vocês estão tirando isso? Jamais, não se investigava, porque se vendia a imagem de que a Rússia não tinha crimes na Rússia. Era o lugar perfeito para se viver. E igual, tipo, o Stevlana vai falar, tipo, de Vozes de Chernobyl. Por exemplo, os bombeiros entraram lá sem proteção nenhuma, sem nada, porque ninguém sabia que era o vazamento da energia nuclear, enfim, dos parada química que mata todo mundo. Eles entraram desprotegidos e tudo, achando que era um incidente normal. E porque ninguém falava. E depois esses homens nos hospitais, as mulheres visitando ele, as mulheres grávidas visitando ele, seus maridos. E ninguém falava que aquelas pessoas estavam, né, contaminadas, eu esqueci como que fala. E isso passa, né?
Radioativas, elas estavam Radioativa. radioativadas. Estavam com radioatividade. Contaminadas. E, enfim, não se falava, porque é isso. E aí foi isso que instaurou, sabe? Esse medo profundo que... eu marquei várias partes, assim, do livro sobre essas questões, porque é muito foda, assim. E é muito... quase um manual de ditadura, assim. Não que ele traga isso, mas apresenta como é o impacto, né? Desses regimes totalitários. O stalinismo era isso, né? Um regime totalitário. E era só ele a verdade, era só ele detentor de verdade. Acho que é interessante a gente trazer essa discussão sobre esse livro pós o episódio do perigo da história única. Sim, porque é justamente isso que acontece, né? Esse é o perigo. E aí é muito louco também, porque, por exemplo, bom, eu gosto de ficar puta com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre dá razão pra gente ficar puta, né? Por exemplo, Trotsky, né? O Stalin, maior inimigo do Trotsky inimigo do Stalin. Tinha várias informações sobre o que estava ocorrendo lá. Estados Unidos poderia abrir para ele ficar lá. Não queremos aqui. Não. Porque, obviamente, também era interessante para eles, né? Que não se ficasse sabendo sobre nada, assim, né? Tipo, que ódio. Eu quero que os Estados Unidos se foda. Agora começa bem. Eu tô achando ótimo que estão embargando o dólar, querendo acabar com essa palhaçada. Eu tô achando pouco. Eu quero mais é que se escuta, né? Moeda única de coroa. Parei. A comunista que vive em mim começando aqui a falar. Mas, o que mais? Então a gente tem... Qual foi sua principal impressão, assim, ao terminar o livro daí? Primeiro que eu já sabia que ia ser um livro que ia mexer... Eu já tinha esse livro, eu sabia que ia ser um dos favoritos da vida, assim. Porque eu sabia que ele tratava de uma história muito importante, que eu sabia sobre o que seria, e era uma coisa que eu nunca ia saber se eu não parasse para ler esse livro. Porque eu queria saber o que era, porém, eu acho às vezes muito chato ficar só estudando fatos históricos, gente. Desculpa! Tem que ser muito interessante, muito, mas por conta desse livro eu parei, estudei, entendi, apesar da gente inverter os fatos em alguns momentos, porque, gente, é muita coisa. Essa história é confusa. Essa história é confusa. É muitas tretas acontecendo. Muitas tretas. E eu senti que, tipo, eu entendia muito mais sobre certas coisas. E eu acho que a grande coisa... Primeiro, Padura é foda. Primeira coisa que eu senti. Eu amo esse homem, eu quero ler tudo que ele escreve. Apesar de um por ano só, porque eu acho a leitura difícil. Justamente por isso, porque é muito fato histórico. E aí você quer ficar parando para ler, parando para pesquisar, parando para entender. Meu livro está inteiro marcado, porque tá muita coisa interessante. É muita informação. O outro livro que eu já li do Padura foi a mesma coisa. O Hereges, maravilhoso. Só que eu achei ainda mais demorado para ler que esse. Pra você ter uma noção. E eu entendi o fantasma do comunismo. Eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi. Filha da puta do Stalin. Agora tudo faz sentido. Apesar de às vezes eu não conseguir explicar para as pessoas. Gente, desculpa se eu tô sendo confusa para explicar. Até o final, eu vou tentar explicar aqui até o final desse episódio. Mas agora eu entendi o porquê que fizeram essas. O porquê que eu não consegui entender. E eu falei, agora eu entendi. Obrigada, Padura. Então, né, porque assim, gente, era realmente terrível, tá? Porque o livro nem foca em algumas coisas que aconteciam na Rússia, mas não se tem nem tanta informação, não tem nem dados corretos de tanto que aconteceu. Mas, assim, foram milhares e milhares de pessoas mortas, desaparecidas, trabalho forçado, vidas destruídas, enfim, foda. Os aliados, gente. Eu não me conformo que o Stalin matava todos os colegas dele. Colega, porque ele não era amigo de ninguém, né? No final das contas, você vai entender. Mas sabe aqueles aliados que ele fez lá atrás para ganhar do Trotsky na briga para quem ia assumir o poder?
Não Morreu, duraram sobrou nenhum. um. Sobrou um. Não sobrou um pra contar a história. Porque todo mundo que sabia qualquer coisa que ele tinha feito, qualquer manobra política que ele tinha feito para conseguir qualquer coisa, ele mandava matar. Ele criava uma história, foda-se, e mandava matar. Entendeu? É muito doido, gente. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Mas é muito interessante, gente. É muito interessante. E escrito de forma linda. É muito lindo. Olha aqui, tava aqui. Você tava aí falando, eu tava olhando as minhas anotações que são gigantescas, né? Tipo, eu tenho uns marcados gigantescos, mas tem uma frase que ele. Eu não sei quem que tinha subido, mas assim. Basicamente, alguém tinha nascido. Acho que um dos netos do Trotsky tinha nascido. E alguém tinha sumido. Aí ele fala assim: um nasce, outro desaparece. É a dialética da vida. É muito bonito. Isso é bonito. Dói. É foda, porque realmente era o que acontecia naquele momento. Mas entendeu? A dialética da vida. É a dialética. Não, eu tô triste que eu não achei meu livro. Muito triste. Chateada. Hashtag chateada. Nossa, mas tem muita. Marquei muita. Eu também. Eu marcava parágrafos inteiros. Começava no começo e terminava no final. E os comentários, que é lógico. Ah, tá. Aí ele pega a Frida. Do nada. O que eu passei aqui? Não, essa parte aqui. Gente, todo mundo sabe da fofoca. Momento fofoca aqui. Essa fofoca de 100 anos atrás, eu já sabia. Antes de ler o livro, essa fofoca, porque como boa fofoqueira, eu sei de todas as fofocas. Eu não sabia. Gente, o Trotsky era casado, tá bom? A mulher dele... A esposa dele... Melhor pessoa. Uma santa devia ter um altar para aquela mulher, né? Ela foi atrás. Que ela aguentou? Tipo, eles tiveram que... Foi exilado, vai ele com a mulher e as malinhas atrás. A bomba tentando matar ele. Ela tava lá também. Gente, a mulher acompanhou ele até o final. Porém, entretanto, eles chegam no México, né? O México é o único lugar que realmente aceita eles, enfim. E eles arrumam um lugar lá para morar. O México aceitou e eles... Tanto que é lá que ele jaz. Sim. Onde jazeu o Trotsky, no final das contas. Então, ele chega no México e como um pensador influente da época, na mesma cidade que Frida Kahlo. Ele se hospeda, né? Ele se hospeda na casa de Diego Rivera e Frida Kahlo. Né? Exato. Olha, chegou o cara ali, o Trotsky, que é o cabeça lá do... Pode vir aqui para casa. Vem aqui para casa. Diego, o lindo. Diego lindo. Maravilhoso. Chama Trotsky. E o Trotsky dá uns pega na mulher do Diego. Não, gente. E aí ele começa a contar, né? Enfim, né? Ele tava convivendo lá. Aí Diego, pô, legal. Não, aí ele fica interessado na irmã da Frida. Irmã da Frida. E eu tava falando, Trotsky, eu te admiro. Tu não me vai fazer isso, né? Mas enfim, daí começa o rolo. Aí vamos pro piquenique. Vamos passear. E aí ele falando... Gente, é quando vê ele fica com a Frida. Ele queria a irmã da Frida, ele achava a irmã da Frida bonita, mas ele achava a Frida tinha um negócio, entendeu? A Frida, ela tinha um negócio, entendeu? Porque todo mundo acabava na mão dela. É verdade. Isso é terrível. Enfim, Trotsky e a Frida deram uns pega. Trotsky e Frida deram uns pega. Só uns pega mesmo. E é isso aí, segue a vida. Natália fica sabendo, se separa dele por uma época. Aí pensa, o velho arrependido faz cartas pra Natália. Natasha. E cartas, e meu amor, não sei o que lá, Daí
Até que, eventualmente, ela perdoa ele e eles se mutam na casa de lá, né? E Diego, não sei porquê, ficou odiando o Trotsky, mas ele diz que é por causa da política, né? É por causa da política. Que ele ficou odiando. Foi depois do Trotsky ter ficado com a Frida, mas deles terem ficado no pé. Não, divergências políticas. Não, eu tenho uma curiosidade sobre isso, que eu li essa parte que acontece que o Trotsky ficou com a Frida quando tava na academia. Eu devo ter feito muito uma cara chocada na academia, assim, porque eu fiquei muito chocada, porque eu achei que ia ficar só nessa falação, assim, né? Eu também. Não, eu na verdade eu sabia que eles davam os pega. Aí eu tava só esperando, mano, que hora que vai ser? Eu fiquei chocada. Eu lembro que eu tava no exercício e lendo e eu fiquei... Uma pessoa da academia, de repente, gente, o Trotsky pegou a Frida. Aí o povo, quem que é esse? Não, eu fiquei muito querendo comentar com alguém, assim, mas tive uma crise de riso. E aí, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. Socorro, porque... É muito bom. Foi quase um momento de alívio de tensão, porque todo livro tu fica assim, tá morrendo pessoas. Pessoas estão sendo mortas, estão sendo assassinadas, mentiras estão sendo contadas, Trotsky está tentando, enfim, produzir coisas, né, para serem mostradas ao mundo. Ele tenta, né, aquela reunião da comunista lá, eles tentam fazer, né, e o filho dele faz. Aí também ele é meio... Ele é bem mal com o filho, assim, fala, porra, mas também tu não faz nada. Coitado do filho. Né, gente? Ai. Muito bom. Tanta eu achei coisa, mais uma marcação minha aqui que é ótima. Só para ilustrar como o Stalin... Gente, o Stalin era frustradíssimo. Ele queria ser o Trotsky. Ele não conseguiu, então ele fudeu com a vida. A vida dele foi feita para fuder com a vida da Rússia inteira e do Trotsky. Basicamente. Sim. Então aqui fala assim: Liev Davidovich, que no caso é o Trotsky, porque a gente sabe que, como bom russo, ele tem 35 nomes. Né? Então... Inclusive, no começo eu tava lendo Liev Davidovich e pensando, quem diabos é Davidovich? Quem é essa criança? Quem é Liev Davidovich? Pois bem, é Trotsky. Sabia que o único objetivo possível de Stalin nesses processos de matar todo mundo e falar que era tudo culpa do Trotsky era desacreditar e eliminar adversários reais e potenciais, até os potenciais, e transferir para eles as culpas por um de seus fracassos. Então, se aconteceu qualquer merda, se o Stalin fracassou, ele mandava matar alguém, colocava a culpa em alguém. É basicamente isso. Então, assim, só para resumir aqui com uma coisa que eu grifei aqui durante o negócio, era basicamente isso que o Stalin fazia. Gente, é muito legal porque a Luísa falou de uma coisa que é real. A gente não tem nada da Rússia. A gente só tem o Trotsky sendo expulso. E aí, dali para lá, a gente vai acompanhar essa caminhada dele por tudo que é canto. Até conseguir chegar ao México, onde deixam ele ficar. Gente, mas é desesperador. Assim, você ser expatriado, né? Você ser exilado. E assim, tá a Segunda Guerra Mundial prestes a acontecer. Tá Hitler começando a tomar a Alemanha. E tá Hitler fazendo um regaço, sim. E ele tá assim... Eu preciso sair daqui, gente. Tipo, ele ainda tá na Europa, ele tá num país pequeno lá, e aí ele fica por um tempo. Turquia, e ele tava de boa lá. Tem um negócio de Turquia no meio do caminho? A Turquia antes, ele ficou benzão lá na Turquia. Daí foi um amigo dele lá. Aí expulsaram ele. E aí depois ele foi expulso. Aí ele ficou um tempão lá. Chegou o netinho, chegou a conviver com ele. Sim, e daí eu acho que é aí que a cachorra morre. Não. Eles deixam, o cachorro tem que ficar. Ele não pode não deixa viajar. Então ela não morre mesmo. Mas aí eles vão para um país na Europa. Não é Suíça, não sei. É um país por ali. Por ali. E ficam... Mas eles ficam um tempo. É pior do que a Turquia, porque eles ficam meio
não pode se meter na política local, você não pode influenciar a política local. E o Trotsky sendo Trotsky, que é doidinho. Gente, o pior é que o Trotsky fica o tempo inteiro, gente, iludido. Coitado. De que vai acontecer um milagre e as pessoas vão escutar ele, entendeu? E a ideia dele, que era o plano que ele tinha, que ele estava seguindo quando o Lenin ainda estava no poder e ele era o chefe dos exércitos, não sei o que lá. Ele queria, a ideia deles era espalhar a palavra do comunismo para os outros países. Era disseminar que o que eles fizeram ali poderia dar certo em outros lugares. Então, eles queriam que o mundo fosse comunista. Com um idealismo, tadinho. Aí o Stalin veio fudeu com tudo antes. Né? E o Stalin tomou conta. Aí já começou a falar que não era nada disso, que na verdade o que ele estava fazendo era pegar aliados, inclusive Hitler, porque queria acabar com o mundo. Né? Porque ele quer tomar o poder, porque ele é um filho da puta. Não sou eu, não. É ele. E o Trotsky, assim, às vezes passava dificuldade até para arranjar dinheiro para comer, gente. Porque, tipo, ele meio que ficava de favor nos lugares. E aí ele ainda recebia algumas coisas pelo que escrevia. Tem uns momentos também que ele tá escrevendo desesperado sobre outras coisas, né? Para conseguir arranjar dinheiro, assim, né? E aí, lá pelas tantas, lá no México, ou um pouco antes, ele resolve que vai fazer biografia sobre Stalin. Né? E, tipo, ele produzia muito, ele trabalhava muito, assim, né? Produzia textos eu acho que era pra não ficar doido. Real oficial. Se ele parasse pra pensar muito, ele ia surtar de vez, assim. Mas ele ainda com esse ensejo, assim, né? Que as pessoas descobrissem a verdade. Só que, tipo, ficou enterrado por muito, 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 muito tempo. A real, né? É muito triste. Enfim. A minha impressão ao terminar o livro é KGB faz coisa. Eu amo. Literalmente. Aí você entendeu, né? A gente viu uma lista ali de coisas que a KGB faz. Sumir com a pessoa. A gente fala desde o começo desse episódio. KGB faz coisas. Porque já comprei livros sobre espiões russos envenenando pessoas. Isso 2000 e poucos, assim. Tipo, envenenamentos estranhos e essas coisas. Real oficial, assim. Porque eles faziam. Não faz sentido nenhum. Eles faziam e continuam fazendo, assim. É muito louco essa organização. E é meio que uma organização que é total ali, né, inflada durante o stalinismo, né? E é pelo próprio Mercader, né? O que a gente pouco sabe, porque ele sabe muito pouco, né? Sim. E o que ele fica sabendo, ele não entende. A gente entende como leitor e ele não entende. A gente ouve a mesma informação que ele, no caso, né? A gente tá lendo o que ele tá ouvindo das pessoas. Mas a gente é formado na escola de livros de thrillers, livros policiais, etc. Entendeu? E aí ele assim, ele faz umas perguntas e assim, tipo, cara, tu não sabe nem perguntar, é óbvio que isso tá acontecendo. E a pessoa, não, claro que não. Ele, então não, ainda bem, porque eu achava... Aí a gente não. Eu ficava sem saber, assim, se era uma cegueira proposital, se, enfim, ele já estava tanto na lama. Eu acho que é lavagem cerebral mesmo. A lavagem cerebral. E aí essa outra parte que a gente vê na Rússia também é a parte que ele vai ser treinado, né? Sim. Que é a outra parte tensa. Ele vira o soldado número tal, e é isso, ele aprende a responder só por aquele nome. Gente, a KGB é foda. E ele perde a identidade, assim, né? Muito louco. E a impressão, além de que a KGB faz coisa, é sobre essa reafirmação sobre o perigo, né? Da manipulação das informações, da manipulação da verdade, da disseminação de mentiras, de fake news, né? Hoje conhecemos por fake news. Porque lá, esse era especialista. Fake news, Stalin, especialista em fake news.
Bem na época que a gente estava lendo, então o livro ele continua muito atual, sabe? Apesar de falar sobre um tempo específico, assim, fiz muita relação com 1984, porque também é uma manipulação 2 mais 2 que é ocorre. Oi? 2 mais 2 é 5. Ah, 2 mais 2 é 5, né? Segunda, 1984. E o próprio Revolução dos Bichos também, né? Que diz que o Orwell, né, é uma crítica, né, ao Stalin, né, e realmente acontece os porquinhos lá. Eu quero reler agora a Revolução dos Bichos. Eu não li esse ainda, eu preciso ler. Nossa, tu vai assim, meu Deus, é fulano, meu Deus, é ciclano, meu Deus. Agora que eu sei quem é quem, porque eu nem sabia que era o Lenin. O pobre do Lenin, que foi o cara que tomou conta do negócio. Ninguém lembra dele. Sim, aí tem tipo os mandamentos, aí parece os mandamentos comunistas, sabe? Tipo, umas coisas massas. Aí depois eles vão alterando os mandamentos, sabe? Por exemplo, não matarás o porco amiguinho. Aí depois virá, matarás o porquinho se... Tipo, alterava totalmente tudo. Stalin. Olha o Stalin. Isso, muito. Mas é um livro muito, muito necessário, assim. E também é o que... Aí eu fiquei apaixonada pela escrita do Padura, assim, foi o primeiro livro que eu li dele. Sim. E eu já quero ler tudo que ele escreveu. E sem contar que ele já escreveu o romance policial, gente. Olha só, que homem eclético, não é mesmo? Tem vários, eu quero ler um policial dele. Porque assim, ele escreve... Gente, é sério, a escrita é uma das escritas mais bonitas que eu já li. Sem brincadeira. Ele escreve muito bonito. É bonito. Você lê, você fala, bonito isso aqui, gente. Olha como é que escreve um negócio bonito. Verdade. Não é? Uhum. É muito bonito. E ela te prende. Por mais que eu tenha falado que é uma história que ela não... Que eu acho que ela é mais demorada. Eu acho que ela é mais demorada por causa das partes históricas. Você tem que ficar parando. Você quer ficar parando para entender melhor. E eu acho que ela é densa, né? Muito. Mas é uma história que te prende, do mesmo jeito. Sim. Até essa parte ficcional que ele cria, que é a parte do Ivan, que é o escritor, que mora em Cuba. Que é legal, porque também você vai conhecer um pouco da questão do comunismo em Cuba. As merdas que deu lá também. Só deu merda. Infelizmente. Enfim. Sim. Tudo isso prende muito e é muito interessante. Assim, o livro é interessante do início ao fim. Por mais que você demore mais do que você costuma demorar para ler os outros livros, para ler os livros do Padura, compensa. Como eu já disse, eu li Hereges dele, eu achei mais denso que esse. O Hereges, ele vai contar histórias assim muito mais... Nossa, é muito mais complexo, porque aí tem pintura, tem um artista no meio, aí você vai ter que entender. Eu ficava, Jesus, o que está acontecendo aqui? Que é muita informação, mas eu saí aprendendo um monte de coisa também. Eu falei, nossa, legal. Foda. Sim. Sabe? Eu quero ler Hereges. Foi o que tu falou. Não, Hereges, nossa, é muito interessante. E a escrita linda. E a escrita sempre linda, gente. Sempre linda. Já que estamos falando, né, sobre a escrita do autor, um pouco sobre o autor, eu peguei a biografia que tem dele na própria Boitempo, que é a editora que publica os livros dele aqui no Brasil. E aí eu vou ler um pouco aqui pra gente saber um pouquinho mais. Sim. Eu tinha aberto essa. Nascido em Havana em 1955, Leonardo Padura Fuentes é pós-graduado em literatura hispano-americana, romancista, ensaísta, jornalista e autor de roteiros para cinema. Ganhou reconhecimento internacional com a série de romances policiais Estações Havana, que foi o que a gente comentou. Estrelada pelo investigador Mário Conde, já traduzida em mais de 15 países, vencedora de diversos prêmios internacionais e recentemente adaptada para cinema e a TV. No Brasil, sério? É colunista da Eu ia falar a mesma coisa, eu tô aqui. Oi? Colaborador do Meu País. Gente, olha só. Não sei se isso está atualizado, mas mesmo já tendo acontecido, eu achei incrível.
Sim. Dele, a Boitempo publicou O Homem que Amava os Cachorros, considerado sua obra máxima em 2013, e Hereges, em 2015. Pelo conjunto de sua obra, Padura recebeu ainda o Prêmio Nacional de Literatura de Cuba, em 2012, e o Príncipe de Astúrias, da Espanha, em 2015. Arrasou! Eu ainda acho que ele é pouco conhecido pela qualidade do trabalho dele, assim. Não sei se é porque aqui a gente não conhece muito, né? Sim. Escritores Esse Mário hispano-americanos. Conde, eu não sei como é que fala. Tem vários. Gente, eu sou doida pra ler. Que são os policiais dele, né? Que tem a tetralogia das 4 estações. Tem mais não sei quantos. Gente, eu sou doida pra essa tetralogia. Que ele escreveu em 91, 94, 97, lá pra trás. Muito bom. Sim. E o Padura, um fofinho, eu acho ele tão fofinho. Tá aí, vivo e forte, né, Luíse? Né? Então, tá vivo. No auge dos seus 68 anos, graças a Deus e a deusa, amém, nós tudo, Luíse matando o homem antes da hora. Gente, eu não sei, essa informação chegou pra mim em algum momento com as vozes da minha cabeça. E eu achei surreal. Ó, o último romance publicado dele foi em 2018. Já tá devendo aí, Padura, faz tempo. Obrigada. A Transparência do Tempo. Eu fiquei morta de vontade de ler esse livro. Esse título maravilhoso, né? Não é? Uhum. Olha, a média de 5 anos que ele demora para publicar, então, Thaís. Sim, o Homem que Amava os Cachorros demorou 5 anos para escrever. Porque eu acho que é por conta desse processo todo de pesquisa, né? Porque romance histórico, gente, você tem que parar para pesquisar. Imagina a pesquisa que esse homem fez para escrever esse Homem que Amava os Cachorros. Eu estava vendo, como eu disse, estava fazendo o dever de casa, vendo sobre o livro. Uma menina estava falando uma coisa muito interessante, que, tipo assim, ele foi muito esperto para escrever esse livro. Porque, como vimos, assuntos polêmicos acontecem nesse livro. Só que o Padura, ele escreve tão bem ficção histórica que, ao mesmo tempo que tem muitos fatos históricos, você não sabe com quem que ele concorda. Sim. Ele tá jogando as informações ali, aí ele cria a parte histórica ali, você vê que tem dois lados, você vê que tem o Ivan, ele questiona muito a questão, ele questiona muito o comunismo. Em muitos momentos. Principalmente porque ele estava vivendo em Cuba, ele estava vivendo as merdas de Cuba. E ele não é nada revolucionário, né? Pelo contrário. Ele é bem Caxias, assim. Ele é bem... Vou ficar quietinho aqui no meu canto. Ele se desiludiu também com o sistema, né, Thaís? Acho que logo que ele termina a faculdade, ele publica um texto e aí ele é, tipo, super elogiado e tal. Mas depois ele vai percebendo que ele só foi elogiado porque o texto dele falava bem do regime, assim, né? Tipo, falava bem sobre... Era uma visão positiva sobre a vida, que era o que ele tinha na época. Só que aí depois ele vai vivendo, né? A vida é sempre mais complicada, né, gente, do que a ideia. A vida adulta é foda. E aí ele não é nada revolucionário, então ele questiona muitas coisas, ele fica chateadíssimo lá a vida dele inteira, principalmente com a questão do irmão e tal, não sei o quê. Ao mesmo tempo que ele não deixa Cuba, né? Eu acho interessante isso, né? Porque várias pessoas deixam ali quando abre, né? É aberta essa possibilidade de forma mais, né? Realmente possível para as pessoas de saírem de lá e tal. E assim, galera saindo aos montes, porque, né? A situação deles era bem complicada, né? A situação mesmo econômica, assim. Mas ele não deixa, assim, né? Eu fico pensando um pouco, eu acho que um pouco ele ainda tem, né? Essa, não sei, um pouco de, não sei se é apego ou enfim, se ele ainda acreditava ou se é só comodismo, né? Sim. Enfim, gente, é um personagem, mas como falamos também, ele tem muito também do próprio autor, né? Muito. Eu acho que o Ivan tem muito de Padura. Eu acho que tem uma questão aí autobiográfica também. Ele colocou
E ele tá escrevendo o livro. Tanto que o Sim. Ivan tá no final. Esse livro é a história do que aquele velho tá contando pra ele. Porque a hora que o velho vai contar, vou contar uma história pra você aí, ó. Sabe o Mercader lá que matou o Trotsky? Eu conhecia ele. Conhecia ele. Não, eu conheci ele quando tava me tratando. Não, e outro detalhe, né? Ruiz, quem é o homem que amava os cachorros, né? Mas eu acho curioso porque, no fim, os dois, né? Todos amavam os cachorros. E tanto, né, principalmente nessa relação do próprio Trotsky com o Mercader, né? Os dois gostavam do... Mercader, o Trotsky, o Ivan vai trabalhar com cachorro e o velho que vai contar a história tem os benditos dos galgos, que é esse cachorro aqui, gente, da capa. Ó, esse cachorro bonito aqui da capa. Esse aqui é o Trotsky. Trotsky, sua linda barbicha de bode. Eu achava chique, barbicha. Sabe o que eu acho o máximo? Que ele colecionava cactos. Sim, questões aleatórias sobre Trotsky. Ele tinha um jardim de cactos, porque ele estava onde? No México. O que você vai plantar no México? Cactos. Ele colecionava espécies e mais espécies de cactos. Ele fez de tudo, gente, tadinho. Ele fez de tudo para fazer o tempo passar e não ficar louco. Eu tenho certeza. Senão, gente, ele tinha... Ele tinha muito controle mental, assim, sabe? Porque você imagina você uma resiliência, né? Eu acho que ele tem uma resiliência que é russa e que é latina também. Eu acho que só latinos e russos sabem ser tão resilientes. Eu acho. Porque a gente é assim, a gente é muito assim, como bons latinos que somos brasileiros. A gente fala muito disso, assim, momento parêntese. Eu troquei de emprego de novo, porém estava trabalhando com o comércio exterior. E uma coisa que a gente via muito em comércio exterior, olha só, fazendo essa questão, realmente só para fazer o parêntese dos latinos. Como que é diferente? Os europeus, a gente tinha muito problema para vender para os europeus, porque na cabeça deles, eles ainda estavam em um momento difícil por causa da pandemia. Então, eles têm... Acho que porque passaram por muitas guerras e, tipo, por momentos de ter que segurar dinheiro e não segurar muito, eles têm uma cultura muito pessimista para negócio e muito segurando tudo com medo de acontecer alguma coisa. É muito louco isso, porque é histórico. E a gente fazia muito essa análise pensando mesmo em questão de mercado. Então, tipo, tava muito difícil desde que acabou a pandemia vender para a Europa, porque eles estavam segurando e você ia falar com eles não, a gente ainda tá voltando, não tá, não sei o quê. Vai ver os latinos. No meio da pandemia, eles estavam comprando. Eles já estão fodidos. Fudido por fudido, uma dívida por outra. Foda-se. Não fica. Entendeu? A gente é assim, brasileiro, todos os latinos, América Latina em geral, é assim que funciona, sem brincadeira. Eles não param de comprar, eles não param de produzir, eles não param de fazer, porque tá tão acostumado a tomar no cu. É verdade. Não é só quando acontece uma guerra, não, é todo dia. Sempre assim, entendeu? Então a gente tá tão acostumado a sofrer que a gente não liga. E é isso que você tá falando, é resiliência. Gente, mas a gente tem muito disso, e realmente ele tinha muito disso. Voltando pro Trotsky, que eu não sei se eu teria. Eu fiquei o livro todo impressionada, porque eu ficava, gente, não. Ele não vai surtar? Lá no primeiro exílio, lá, né? Que ele, não, eu já ficava na rua e falava, me mata. Tô com preguiça. Não tenho condições aqui de ficar fugindo. Sabe? Não. Sim. Nossa, e ele traz isso muito, esse sentimento do expatriado mesmo, realmente, que tu comentou. Sim, é muito triste. E ele ainda, tipo, ele se preocupava muito com a Rússia. Cada notícia que ele ficava sabendo, cada coisa, assim, ele sofria. Sim. Real, oficial, sabe? Não só quando era amigo deles, ou enfim, quando estavam ferrando com a imagem dele. Era pela pátria mesmo, né? Cada notícia, ele era patriota. Cada notícia, assim, tipo, de um absurdo que acontecia, ele... mas o povo russo... Não, mas a gente tem força. Eu vou voltar lá, ou em algum momento alguém vai resolver e vai tirar Stalin, a gente vai resolver e tal.
Mas os anos também foram passando e ele foi se dando conta como o medo foi tão instaurado, assim, né? Ele vai trazendo isso ao longo do livro, que as pessoas ficaram sem reação, né? Tipo, essas pessoas que foram tão importantes, né, para a revolução acontecer, ficaram... Você fica, meu filho, você é um revolucionário, faz alguma coisa. É só um homem. Mas ele conseguiu, eu não sei, gente, ele era muito manipulador. Muito, muito. Ele conseguiu manipular o mundo até hoje. Eu não conformo. Não me conformo. Não, e sem contar essas loucuras, assim, tipo, ia... os lugares, os restaurantes, tudo com escuta, gente. Tipo, tudo realmente, sim. Na Rússia, né? Porque depois que acontece tudo, você tem um pouco da visão da Rússia ali já após o assassinato de Trotsky. E aí tu fica sabendo um pouco mais, né, sobre esses detalhes de lá. E assim, realmente tu podia estar sendo vigiado a qualquer momento. E tua voz sendo gravada, tuas ações, né, sendo vigiadas. Sim. E aí ele também conta sobre um prédio, Thaís, não sei se tu lembra, aquele prédio que eram 2 grandes consultores, daí eram para, né, arquitetos e tal. Aí para apresentar o plano para o Stalin. E aí o Stalin concordou, só que eles não sabem com quem que ele tinha concordado, se tinha sido com um ou com o outro, os dois eram totalmente diferentes. Sim. E eles meio que fazem metade de cada. Porque quem se atreveria a discordar de Stalin, né? E morrer? Ele sabia de tudo. Não, e ele era, né? Ele sabia de tudo. O problema é que se você concordasse também, você ia morrer. Se você falasse com o Stalin, fudeu. Sentença de morte. Assim, tá aí quase paranoica dessa leitura. KGB faz coisas. KGB faz coisas, essa é a certeza. O que levamos dessa leitura? Que a KGB faz coisas. Reiterando, o KGB faz coisas. O fantasma do comunismo. Fantasma do comunismo. Nossa. Entendemos muitas coisas aí. Continuo falando isso. Não, e eu consigo ficar ainda mais muito puta também nos Estados Unidos, porque toda essa narrativa só serviu pra eles, né? O imperialismo deles também, né? Porque, assim... tipo... não dá pra concordar com a Rússia mesmo, né? Com tudo que é com Stalin, com a Rússia do Stalin. Tu não consegue concordar. Com o comunismo. E aí, não era o comunismo. Mas aí, tipo, parece que a única opção possível realmente é o capitalismo, porque, enfim, não queremos parar na Sibéria. Vocês não viram? O comunismo não dá certo. Olha Cuba. Coisa desse tipo. Olha a Rússia. Ai. Ai, gente. Não sei. Tem hora que eu penso coisa, eu prefiro ficar quieta até ela. Mas esse livro, ele abre... Gente, o que eu levo dessa leitura? Eu não saí a mesma pessoa depois dessa leitura, porque agregou muito conhecimento histórico e me fez refletir sobre muitas coisas. Sobre o perigo de manipulação de massa, que é uma coisa real, oficial. Tentaram fazer isso na época das eleições ano passado de novo, de todas as formas. E o perigo que isso o perigo de deixar pessoas como Stalin, que têm mentes ditatoriais, de dominação, de querer impor a sua própria vontade acima de todas as outras. É muito perigoso. E que a princípio não parece perigosa, tipo, não, é só um bobalhão, é só... tiozão ele, sabe? Não, gente, aquele não sabe conversar. Não caiam nessa, de novo. Pelo amor de Deus. Obrigada. A gente no ano passado em desespero. Agora a gente já tá mais...
deu tudo certo no final das contas. Porém, a gente não é em desespero real oficial. E fica, gente, fica o alerta, porque pode dar merda a qualquer momento. Pode dar merda. E esse livro mostra muito isso. E eu concordo contigo. a história ensina. A história ensina, e então eu sou muito reflexiva sobre essas coisas. O perigo de manipulação também do outro lá, né? O Mercader, que foi manipulado a vida inteira para cometer um ato que ele mesmo não queria ter cometido no final das contas. Porque, enfim, jamais saberemos se ele se arrependeu mesmo ou não. Jamais saberemos. Sim. Né? Mas, Ai. né? Não, quando ele começa a conviver, nossa. Dá um ódio no coração, né? Nossa. E o pior é que aconteceu. Não, então aconteceu. Foi violenta, tá, gente? Foi uma morte bem violenta também. Não foi um tiro. Tipo, Era só dar um não tiro, que o tiro gente. não seja violento, mas... É mais rápido. O Turótico, ele foi pro hospital. Elas começam a me dar desespero. O neto do Trotsky também tava ali. Ah, meu Deus. É muito triste, assim. E o mais louco é que o texto, tu quase cria empatia com o Mercado também. Porque ele também foi, tipo, só um peão, assim, né? E é muito legal isso, porque realmente ele foi um peão, ele só foi ficar sabendo do que ele ia fazer nos 45 segundos tempo que não tinha pra onde correr. Entendeu? Não tinha mais. Foi só uma peça, assim. E ele também, né, não tinha as referências, tipo, de afeto dele eram deturpadas, não era um afeto real, ele era também manipulado por essas referências. E quando ele começa, né, a conviver ali e ser bem tratado, tu quase sente como ele fica meio mexido, assim, né? Sim. Porque eu acho que a gente comentou que Frida tinha um reboliço dela ali, era uma personalidade forte, uma pessoa forte, né? Também. O Trotsky também, né? Ele brincava assim, você foi picado, né? Picado pelo Trotsky, assim. Tinha esse negócio de, tipo, não conversa muito com ele, não. Porque se você conversar com ele, você vai pro lado dele. Ele tava assim, eu acho que se ele convivesse mais um pouco com ele, sei lá. Ele ia virar de lado. Ele tinha percebido a loucura que ele estava envolvido, assim. E aí você pensa, cara, tipo, Trotsky, né? Se tivesse sobrevivido a isso, assim, seria ainda teria sido uma personalidade mais relevante, muito mais relevante se ele tivesse sobrevivido a Stalin, né? Tipo, pois Stalin você sabe que eu fiquei morrendo de vontade de ler os escritos de Trotsky. Eu também. Eu fiquei com vontade também. Deve ser bem interessante, né? E bem explicativo, assim. E ele produziu muita coisa, né? Não sei se ficou... Claro, tem os livros que ficaram guardados, né? Mas ele escrevia muito para jornal, ele enviava ensaios e tal. Porque ele como o Thaís falou, né? Desde o começo ele queria espalhar a palavra ali do comunismo, ter as frentes e tal. E aí esses escritos eram importantes também para isso, né? E mesmo exilado, ele continuou com a produção super intensa. Tem no livro, assim, ele acordava bem cedo e ficava trabalhando até de noite. E mesmo já velhinho, ele continuava trabalhando muito e produzindo muito. E aí ele tinha muito essa vontade de terminar logo os livros da biografia de Stalin, que eu acho que faz mais de um volume, né? Sim, tem um dele aqui que eu tô vendo. Revolução de Outubro. Que foi publicado pela Boitempo. A mesma Boitempo que publicou esse livro que estamos falando sobre ele e os outros livros do Padura. Tem vontade. Legal. Olha, tem A Revolução também. Traída dele também. Democracia e Luta de Classes. Revolução Traída. É ótimo. Tem um monte. Eu acho muito interessantíssimo, gente. Muito. Tem um livro que chama o quê?
Frida e Trotsky. Eu amo a história de uma paixão secreta. Na verdade, é romanceado. É um romancinho que o cara escreveu em cima da ideia de que Frida e Trotsky se pegaram. Enfim, a fofoca. Esse Revolução Traída, ele é considerado um dos principais trabalhos do Trotsky sobre a natureza do stalinismo. Ele foi publicado em 1937 e aí retrata desde a morte do Lenin ali em 24 e sobre esse começo do Stalin. Maravilhoso. O nome já diz tudo, né? Nossa, mas só tem edição antiga. R$95. O mais barato. Nossa. Exato. Sebo. A gente tá pesquisando livro para comprar, gente. Então, não seria nós se não estivéssemos pesquisando. Ai, meu Deus, o que eu levei dessa leitura, Luiz? Se é isso que você perguntou, eu levei desespero. É uma boa palavra. Porque a gente não pode definir esquecer a história. Eu também não sei. É muito dúbio, porque é uma história interessantíssima, porém tristíssima, porque aconteceu de fato, e que dá muito medo ao mesmo tempo de se repetir, porque as pessoas esquecem, as pessoas não sabem sobre essa história. Minha vontade é sair e distribuir esse livro na rua. As pessoas lerem, sabe? Tipo, conheçam a história, entendam o que aconteceu. A mesma coisa com a Casa dos Espíritos. Que eu não tinha noção de que tomaria aquela. Eu não tinha noção quando eu li de que tomaria aquele viés político que tem na Casa dos Espíritos, sabe? Uhum. E aquilo precisa ser contado, porque as pessoas não sabem o que aconteceu no Chile. As pessoas não sabem o que aconteceu em todos os países aqui em volta. Né? Que tem uma embaixada americana. Exato, eu ia falar. Eu fiquei quieta, a Luiz falou por mim. Eu não ia falar. Ela falou do nada. Tem uma embaixada americana, inclusive Brasil. Você sabe que os Estados Unidos não teve uma ditadura porque não tem uma embaixada americana lá, né? Porque se tivesse... A gente vai morrer. É bom que a gente fala mal do comunismo e do capitalismo no mesmo episódio. A gente consegue ser cancelada pelos dois lados, né? Pelos dois lados. A gente não tem medo do perigo. A gente fala mal do KGB e dos Estados Unidos. A CIA é a KGB, vão atrás de nós, né? Porque vamos lembrar que Gabo já foi perseguido pela CIA. A gente tá achando que tá no mesmo nível do Gabo aqui, mas... Claro, não, mas lembrando... Não, é só para lembrar que Estados Unidos também não fica para trás com os espiões dele. Ele só faz quieto, né? Acho que eles são mais sutis. Totalmente. Ou tem mais dinheiro, né, para esconder. Eles são menos burros, porque assim, o Stalin no final das contrapuntos, né? Porque as pessoas descobriram as coisas que ele fez. Demorou mais tempo. É verdade. Ele só matava todo mundo. Não descobriram antes porque ele matava as pessoas que sabiam das coisas. Senão não tinha descoberto. Porque ele não sabia esconder muito bem, não. Verdade. Mas... Ai, gente, eu levo também muitos sentimentos, né? Claro, eu saí sabendo muito mais do que eu sabia, tipo, absurdamente mais. Confundo fatos e crio fatos na minha cabeça. Porque, enfim, leitores fazem dessas, né? Mas olha só, gente, olha a quantidade de contexto político que a gente fica sabendo. A gente fica sabendo sobre o contexto político da Rússia, da União Soviética. A gente fica sabendo, assim, uns detalhezinhos, assim, até mesmo sobre Turquia, sobre os países ali do meio. Principalmente sobre Guerra Civil Espanhola. A gente fica sabendo muito sobre Guerra Civil Espanhola e por que deu ruim. Exato. Culpa do Stalin. Prometeu culpa do Stalin. A gente fica também sabendo sobre alguns acordos ali entre Hitler e Stalin e também o começo do espalhamento ali do nazismo, fascismo na Europa. Ficamos sabendo também sobre o México, um pouco, assim, que também tinha umas treta logo que ele foi para lá, e depois não queria mais esse lá, e Frida, e Diego Rivera, e toda essa questão.
Ficamos sabendo sobre Cuba, Cuba. a história de Cuba, a realidade deles. Além dos nossos personagens, né? Que é a vida de Trotsky, pós-exílio. E desse personagem que, né? Do Ramon Mercader, que era um espião, que era primeiro revolucionário da Guerra Civil Espanhola, e aí virou um agente da Rússia, e virou assassino de Trotsky, depois renegado pela própria Rússia. Enfim. Olha só, consegui elencar 8 coisas. Um fun fact, não sei se é fã, mas enfim... Um fato interessante sobre esse livro, que cita o encontro do Ramon Mercader com George Orwell na Espanha. Lembra? Sim! Num hotel. E aí ele viu... Eu amei, assim, gente, o Padura servindo. Obrigada. Eu amo quando essas coisas acontecem no livro. E o pior é que o Orwell foi mesmo para a Guerra Civil Espanhola. Sim. Então isso poderia... Eu acredito agora, na minha história, que realmente... Também. Sim, eu também. Eu fiquei quase esperando o Henry, mas não chegamos a tanto. Nossa, pois é, Henry estava lá também. Tava lá. Mas, nossa, muitas coisas. Sobre Frida, sobre o bundão do Rivera. Ai, não, e aquele ataque que deu completamente errado a Trotsky, puta que pariu. Essa bomba, nossa, gente. É risível. A gente descobre que não é isso. Eu acho que assim, o mais importante que elas... Não é importante, mas o mais importante é que a gente descobriu que os agentes da KGB eram meio jumentos. Eles não eram tão inteligentes assim. Hoje em dia eu acho que eles devem estar mais bem treinados, mas antigamente... Era só um que era da KGB mesmo, os outros eram... Era contratado que ele ia local, convencendo, entendeu? Né? Sim, era terceirizado. Era terceirizado e fudeu. Ai. Era diarista, freelancer, não tá certo. Não dá. Ai, gente. Só ladeira abaixo. Não, é tanta... Ai, sério. Então, daí isso que é curioso, porque o Trotsky sobrevive tanto e tantas coisas que ele passa que eu já fico assim, por favor. Porque você já começa lendo, sabendo, né, o que aconteceu. E assim, ele com sã consciência que em algum momento ele ia morrer. Ele ia ser morto. Acho que por isso até essa vontade dele, né? De fazer Sim. Tanto. A relação com o neto eu acho bonita. Sim. A relação com o filho precisava de terapia. E com os cachorrinhos, gente. O livro chama O Homem que Ama. Tem um cachorro olhando pra minha cara nesse momento que eu falei cachorrinho. Com os cachorrinhos. Que tem flores na cabeça. Eles não inventam flores na cabeça. Porque todos... Eu acho muito legal, porque o livro chama O Homem que Amava os Cachorros. E quem é o homem que amava os cachorros? Porque todos os homens desse livro amavam os cachorros. Tem a história do homem principal, que é o velho com os galgos. Sim, tá tudo bem, Luiz? Deu uma travada, voltei. Ah, tá. É que você ficou meio... Imaginei. Gente, isso é trovão, tá? Isso é trovão, tá caindo mundo em Votuporanga. Desculpa. Os efeitos sonoros não são propositais. Eu acho que é KGB vindo, Thaís. Tem um cachorro fazendo arte, só um minuto. A KGB ou a CIA vindo. Socorro, Deus. Eu até perdi onde que eu tava. Que dos cachorros, da relação dos cachorros. Ah, tá, da relação dos cachorros. Tem o Homem dos Galgos, o Ramon Mercader, tadinho. Ele tinha achado cachorro de rua, tava treinando cachorro, ele gostava do cachorro. E aí foi a lição de moral, a primeira lição dele como agente que ele iria se tornar. A mãe dele matar o cachorro, a filha da puta. Ai, aquela mãe dele é outra, né? Nossa, que ódio daquela mãe. Cada vez que ela aparecia, me dava um ódio. Eu revirava o olho, meu olho ia parar aqui na nuca, assim, ó. Pronto, chegou. E o próprio Trotsky também, que tem a cachorrinha que ele precisa abandonar, e depois, quando ele tem a casa lá, também ele arruma o cachorro.
E outra relação bem problemática é que do Ramon, que ele engana aquela mulher, né? Que era a Amanda, né? Da KGB. Sim. Que ela era... Acho que ela era americana, ela tava viajando lá em Paris até. E ela era... Ai, coitada. Como que diz que ela era tipo seguidora do Trotsky, né? Ela acreditava nele e tal, era... E a forma que ele fala dela, tipo, ela não era bonita, eu não tinha... Nossa, tipo, tem uma relação diferente com ela, nossa, assim, pesadíssimo. Daí ele faz ela acreditar, né, que ele amava ela e tal. E eles ficam juntos, gente. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Medo. Não, esse... Rogério, você é da KGB, Rogério. Ai, sério. E ele fica por muito tempo. E aí tem uma parte que ele inventa outro nome, que ele era de outra nacionalidade, né? Ele se finge de burguês, aí de outra nacionalidade, daí ele era fotógrafo. Sim. Não lembro qual a nacionalidade dele, mas enfim. E até o sotaque. Ele aprende o sotaque. É muito legal. O que eu queria comentar é que, não sei se tu pegou esse crossover dos universos, quando ele vai em Paris tirar foto do centro lá de concentração onde que estão espanhóis fugidos da Guerra Civil Espanhola. Você acha que eu lembro desse detalhe? E aí é bem onde teve o personagem principal. Chegou. É o sistema que tu descobriu, Thaís. Caralho, caiu um raio aqui perto. Ficou tudo claro. Socorro. Tem um cachorro com medo. Não, então, vamos se agarrar em seguida, só terminar de contar ali que eu peguei o crossover, porque Longa Pétala de Mar conta a história lá do médico, que eles passaram por esse centro onde estavam vários espanhóis fugindo lá do negócio que deu errado na Guerra Civil Espanhola, né, que eles perderam. E aí eles param em Paris, na França, e é de onde vai o navio, né, e resgata alguns do Chile, né? Do Neruda. Como que é o nome dele? Que também foi morto por uma ditadura. Neruda, isso, do Neruda. Não, e é interessante que quando ele tira essas fotos e depois o que era o contato dele, né, que era chefe dele, que da grande missão, ele sabia, né, que ele tinha ido, ele foi sem falar pra ninguém, e ele fica com pesar, né, porque querendo ou não, era o povo dele, né? Ele era espanhol. E ele fica com pesar mesmo quando vê essas pessoas aí. E também ele pensa que poderia ser ele, porque se ele não tivesse entrado para esse lado mais obscuro, se tivesse sido só um soldado normal, ele provavelmente estaria ali, se não tivesse morto, né? Mas ele fica com esse sentimento, né? Mas ele já é cooptado, né? Sabiam que ele estava ali, já falaram que não era para ele ir ali de novo e tal. Mas apesar que ele tinha desculpa que tinha ido para tirar foto, né? Pois é. Gente, tá caindo o mundo. Tá caindo. Um sinal. Para encerrarmos, aí só a pergunta final: esse livro tem o selo de recomendação Lit Sem Frescura, celulite? Celulite. Eu nunca vou superar o celulite, sem sombra de dúvidas. Esse livro tem celulite. A gente não estaria fazendo episódio se não tivesse também. Eu acho que assim, todo mundo em algum momento da vida tem que dedicar um tempinho para ler essa obra do Padura, para ler as outras também, mas essa principalmente que é a mais famosa dele, que não é à toa, porque realmente traz momentos históricos importantíssimos, que é muito legal a gente conhecer, numa narrativa maravilhosa. É um livro assim que todo mundo tem que ler em algum momento da vida e a gente recomenda muitíssimo tempo. Verdade. Então está aí, gente, celulite de qualidade. Se é que a gente vale para alguma coisa, recomendação. Acho que não, mas fica aqui a recomendação para ler O Homem que Amava os Cachorros e também para né, a gente não
cair no perigo da história única, assim, ó. Quase interligamos os episódios, acho que ficou bacana esse papo. Sim, verdade. E a gente vai encerrando aqui com Lyra já apavorada com os raios e trovões que estão caindo em Votuporanga. Hoje não tá tão quente. Obrigada, então, quem nos acompanhou até aqui, quem acompanha sempre os nossos episódios. E fica aqui uma dica, né? Se você ainda não tem um livro de um autor ou autora latino-americana para colocar no Desafio Sem Frescura, pode inserir esse livro na categoria, né? Exato. Autor cubano. E pode inserir esse livro nessa categoria desafio. E aproveita e marca a gente também, se você estiver participando, marca a gente pra gente repostar vocês. E onde o pessoal pode nos achar no Instagram, Thaís? No @lit sem frescura, @LT sem frescura. Deixem lá seus comentários, ideias de pautas, que a gente sempre precisa, dúvidas, reclamações, enfim. E lógico, gente, todo mundo participando do nosso desafio sem frescura aí esse ano. E quando vocês forem lendo, vão marcando a gente, como o Luiz falou, pra gente ir compartilhando. Já aproveitem, já coloquem Padura aí na listinha de vocês. É isso. É verdade. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Desculpa aí as divergências em alguns momentos, mas a gente só queria compartilhar com vocês como foi legal. A gente está lendo porque é isso aqui, né? Literatura sem frescura é por isso, porque a gente não tem frescura pra vocês também, não. É verdade. Ou seja, a gente não tem medo de passar vergonha. Sim. Um pouquinho no começo, mas depois conseguimos nos redimir. Apresentando mais detalhes sobre a história. Espero que vocês tenham gostado do episódio e tenham se interessado por esse livro, que é muito interessante. E é isso, gente. Um beijo, boas leituras. Até a próxima. Até... Você ouviu o Literatura Sem Frescura.